Olá, eu sou Carol Tequita, seja bem-vindo ao What a Code. Olá, eu sou Carol Tequita, sejam bem-vindos ao What a Code, um programa idealizado pela Action, onde vamos conversar com profissionais de tecnologia que são referência e têm trajetórias incríveis nesse mercado. Hoje eu tô aqui com Gabs Ferreira, que é Dev Hell e criador de conteúdo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É isso. E se apresente aí pra galera. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gabs e eu trabalho com tecnologia faz mais ou menos 15, 16 anos. Eu gosto bastante de trabalhar nessa área. Comecei como programador, passei por várias empresas diferentes, acabei me encontrando com ensino e Developer Relations faz mais ou menos uns 8 anos. Nossa, bastante tempo. É. E como que foi esse contato seu com tecnologia, né? Como que você decidiu entrar nesse mercado? Eu fui muito inspirado pelo meu pai. Meu pai era programador, hoje em dia ele não programa mais, mas ele tem uma empresa de tecnologia lá no interior de São Paulo. Comecei com Delphi. Você conhece Delphi? Sim, conheço. Quer dizer, você conhece, né? Mas você chegou a mexer? Não. Eu sinceramente não lembro muita coisa também, mas eu comecei no Delphi e eu decidi seguir na área de tecnologia muito mesmo por inspiração do pai mesmo, não tem jeito. Eu via ele fazendo aquilo, eu acompanhava ele em cliente às vezes e chegava lá e via ele trabalhando e sempre gostei de jogar também, a gente jogava junto. Acho que muita gente acaba sendo inspirada por causa de jogo, né? Exatamente, eu concordo. Eu comecei com programação por conta dos jogos, né? Exatamente. Então foi basicamente isso. Quando chegou ali nos meus 17, 18 anos, eu nunca tive aquela coisa de... Tem gente que desde pequeno já tem meio que um sonho de seguir uma vocação, né? Um sonho de seguir uma carreira específica, mas eu nunca tive isso. Eu fiz uma escolha prática, vamos dizer assim. Eu não sabia muito o que fazer, meu pai me influenciou, eu gostava de computador, eu gostava de jogo, eu conseguia ver um futuro naquilo, eu falei, vou seguir essa carreira. Então, não foi uma coisa assim que eu posso falar, nossa, era o sonho da minha vida. Sim. Tá? Tanto que eu me decepcionei um pouco no início, mas hoje eu sou bem feliz. Que legal. E o interessante é que você trabalha como Dev Hell, né? Hoje, quando a gente fala em tecnologia, tem um senso comum ali de ser programador. Sendo que o universo de tecnologia tem muitas possibilidades de carreiras que você pode explorar aí, que não é necessariamente colocar mão no código ali. Sim. Você poderia citar algumas carreiras que você acha que é tendência ali, ou de opções para quem quer entrar nesse mercado, mas de repente não tem tanta afinidade ali de trabalhar com programação? Bem, se a gente for falar de pessoas que atuam diretamente com produto de software, né, tem todo um universo de gente que não é apenas gente que programa, né? A gente tem, se a gente estiver falando da parte mais técnica da coisa, tem muita gente que testa software, tem muita gente que faz a parte de infraestrutura, de DevOps e a parte de servidores, nessa parte mais hard ali de configuração e cloud hoje em dia, né? Docker, containerização, todo esse universo maluco aí. Se você já não gosta tanto da parte técnica, se você quer entrar um pouco mais em umas áreas mais soft, vamos dizer assim, eu tô colocando muitas aspas, tô colocando entre muitas aspas aqui, porque quando a gente fala soft parece que é fácil, né? E não é fácil, beleza? Mas UX, né? Tem a galera de documentação, tech writers, gente que tá ali no dia a dia lidando com o cliente, fazendo atendimento, e tem quem trabalha com Developer Relations, né? Dev Hell, que é o que eu faço. Que também é meio que um universo à parte, porque é um tipo de cargo, área que acaba variando muito de empresa para empresa e do momento que as pessoas e as empresas estão. Então, quando alguém pergunta assim, o que faz alguém que trabalha com Developer Relations, a minha resposta é sempre depende. Depende da empresa, depende do lugar, depende da pessoa. Mas assim, se você quer vir para tecnologia, você tem essa vontade, saiba que não é só programação que você precisa aprender, ou que você pode aprender e seguir aí o caminho. Sim, tem muitas possibilidades. E você falou que Developer Relations tem uma variação de acordo com a empresa, né? O que você faz hoje? O que eu faço hoje? Então vamos lá, eu trabalho numa startup que tem hoje 20 pessoas, acho. E a gente tá numa fase que a startup que o pessoal chama de early stage, né? Que tá bem no início ainda, já tem um produto, já recebeu investimento, mas que ainda não tem tantos clientes e a maioria das pessoas ainda não conhece. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer a empresa ser conhecida, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que a empresa faz, o que o produto faz, que problemas a gente resolve.
E como é um produto muito específico para a área de dados, para profissionais técnicos, você que é programadora e você que está vendo a gente aqui que trabalha, né, com programação também, ou trabalha com alguma coisa técnica dentro de tecnologia, sabe que a gente é meio alérgico a marketing, né? Sim. Quando alguém tenta te vender uma ferramenta e não é uma pessoa que entende de verdade dos seus problemas do dia a dia, que é alguém que não tem o conhecimento técnico, que às vezes quer só empurrar a ferramenta para você, é muito provável que você não dê muita atenção ou que você dê atenção, mas com o pé atrás ali. Então, o meu trabalho basicamente é criar conteúdo que converse com os potenciais clientes da empresa e estabelecer uma relação com a comunidade de tecnologia. Então, isso que eu tô fazendo aqui agora, participar desse programa, Sim. já meio que tem uma intersecção com o meu trabalho. Porque você tá me vendo aqui, você talvez não saiba quem eu sou, talvez você não saiba para onde eu trabalho, mas eu tô falando da empresa aqui, aí você vai lá, entra no site, pesquisa meu nome, me segue, vê onde eu trabalho. E é o tipo de produto que uma pessoa não vai acordar um dia e falar assim, nossa, que vontade de comprar esse produto aqui para fazer linhagem de dados. Não é assim que funciona. Sim. Então tem toda uma questão de convencimento, de relacionamento, muitas vezes a pessoa nem sabe o que você faz, mas se algum dia ela tiver um problema parecido com o que a empresa resolve, ela fala, putz, o Gabs trabalha lá, eu vou falar com ele. Então é uma coisa muito de relacionamento, marketing, é um pouco difícil explicar, mas assim, parando de enrolar, o que eu faço é escrever artigo, gravar vídeo, fazer demo, participar de comunidades, conversar com gente e toda na área, tudo relacionado a marketing dentro da empresa agora, rede social, e-mail, tudo sou eu que cuido, tudo sou eu que faço. E o legal é que, assim, pelo que você explicou, mescla vários tipos de habilidades, né? Então, você tem que ter o conhecimento técnico para falar de uma forma legal, você falou, se conectar com o programador para passar aquela informação, mas tem bastante soft skill ali para você conseguir realmente se conectar e passar essa informação. Sim. E, assim, pensando em Developer Relations, quais as habilidades que você acha que alguém precisa ter para ingressar nessa carreira, né? O que você acha de habilidades que é importante para você no seu dia a dia, no que você faz? Tá. No meu dia a dia, o que é muito importante nesse contexto de startup, né, onde eu sou a única pessoa responsável por esse trabalho, é a iniciativa. É eu ser proativo, principalmente porque eu trabalho com pessoas do mundo inteiro, né? Não tô no escritório, então não tem ninguém me microgerenciando, não tem ninguém me falando o tempo inteiro o que fazer ou falando os caminhos certos, e eu meio que tenho que me jogar e criar conversas e ter ideias, claro, sem se perder, né? Porque é muito fácil se perder, tem um monte de ideia nova, eu tenho muita ideia nova o tempo todo, quero fazer tudo, então tem que tomar cuidado. Mas é muita proatividade. No meu caso, um pouquinho de comunicação, né? Você ter aquela malemolência na hora de conversar com as pessoas ali, saber escrever razoavelmente bem, né? O inglês é essencial também, né? No meu caso não tem jeito, já que o público da Alvin, da ferramenta, é global, então muito difícil fazer isso sem inglês. E eu acho que é isso. Sim, já é bastante coisa, né? E você falou que você trabalha hoje na Alvin, né? Que é uma empresa internacional. Só que em um dos seus vídeos você contou que não existia o cargo que você trabalha hoje na Alvin e você meio que convenceu o dono da empresa a abrir essa vaga. Explica um pouquinho mais sobre isso, porque assim, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande as pessoas têm, né, de encontrar oportunidade de emprego, e às vezes elas buscam de uma forma muito passiva, né? Você tá muito acomodado a tentar o mais fácil e explorar coisas novas. Então eu queria entender como que foi, você teve essa ideia de explorar essa forma de abordagem, né? E dicas também para quem tá procurando a sua primeira vaga. Tá. Então vamos lá. Para quem vai contratar alguém, né? Para uma pessoa que vai fazer um processo seletivo e contratar uma pessoa, tem muitas coisas importantes a se levar em consideração, né? Então, se a pessoa manja do que ela tá falando, se ela se comunica bem, se ela não é agressiva, enfim, um monte de coisas ali. Mas tem uma coisa que eu acho que faz muita diferença, principalmente em ambientes tipo startup, né, onde tem menos pessoas, as pessoas precisam estar motivadas para trabalhar ali, é a questão de você ter essa iniciativa e interesse em trabalhar lá. Que eu acho que as pessoas, quando identificam que você quer muito trabalhar num lugar, que você tem aquela vontade, que você tá realmente disposto, que você tá disposta a
pesquisar sobre a empresa antes de né, fazer uma entrevista, né? Parece uma coisa meio boba, né, esse negócio, mas eu não sei você, mas eu já fiz muitas entrevistas onde a pessoa me perguntava assim, então, você tem alguma pergunta? Não tenho não. Cara, isso é de matar. Sim. Pois é. Total. Ou se não, você conhece a empresa? Não conheço. Não sei nem o que Bom, faz. tudo bem você não conhecer, acho que tudo bem você não conhecer, você não precisa saber tudo, né? Mas eu acho que você demonstrar um pouquinho de interesse ali, falar, não, pesquisei, entrei no site, vi os projetos e tal. Então acho que isso faz muita diferença. Então, dito isso, o que aconteceu comigo foi, eu tava na Lura ano passado, tava tudo bem, tava de boa lá e tal, nem pensava em sair. Conheci um cara no LinkedIn, acho que eu vi uma postagem dele, e eu faço algumas parcerias no meu canal, né? Faço vídeo patrocinado, faço um monte de coisa lá, converso com gente e tal. E aí eu mandei uma mensagem pra ele falando, cara, vamos fazer um vídeo lá. Ele tinha feito um post sobre a empresa, sobre a Alvin. E eu falei, parece legal essa empresa aí, né? Ele é brasileiro, esse cara. Eu falei, parece legal essa empresa aí, vamos marcar de conversar e tal. E conversamos, eu expliquei o meu trabalho pra ele, falei o que eu fazia, apresentei o canal. Ele falou, legal, mas você não quer vir trabalhar aqui de repente? Eu falei, trabalhar aqui? Trabalhar aí? Não sei. Nem tinha entendido direito o que a empresa fazia, pra ser sincero. E falei, sei lá, vamos ver, vamos conversar aí. E ele falou assim, ele deixou claro pra mim nessa primeira conversa, a gente não tem uma vaga dessa aqui, mas vamos conversar, pode ser que faça sentido. Eu falei, tá bom. Esse cara era o cara do RH, né, o Gui. E aí eu fui atrás de entender melhor o que a empresa fazia, ele me passou uns links lá, eu procurei mais sobre a empresa também, achei um vídeo no YouTube de um dos programadores fazendo uma demonstração do produto, entendi um pouco melhor sobre, pesquisei mais sobre a empresa e falei, putz, legal, parece ser bacana, parece ser realmente interessante, quero trabalhar lá. E a partir desse momento eu fiquei meio obcecado com essa ideia de trabalhar lá. Eu tenho TDAH e eu tenho esses picos de hiperfoco e quando eu me empolgo muito com uma coisa, eu fico louco com aquilo e eu quero fazer aquilo. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar lá e eu falei, eu vou trabalhar lá. Então, eu pesquisei tudo que eu podia sobre a empresa, eu comecei a entender o que eu poderia fazer lá, o que eu poderia oferecer para essas pessoas que eles fossem me contratar. Tive uma primeira conversa com eles e falei, olha, a gente se conheceu, né? E falei, olha, eu sei que vocês não têm a vaga aí e tal. Conversei com 2 founders, né? Sei que vocês não têm a vaga aí, mas eu acho que eu posso trabalhar com vocês, eu acho que eu posso fazer alguma coisa aí e eu acho que eu posso montar alguma coisa aqui para mostrar para vocês. E eles falaram, legal, vamos conversar. Então, acho que eles não tinham muita expectativa e aí eu fui lá, usei meu hiperfoco para montar uma apresentação, explicando a minha experiência, fiz uma apresentação de slide lá, falando tudo que eu já tinha feito, como que eu poderia ajudar a empresa, já bolei um plano mais ou menos para curto prazo, se eu entrasse lá, o que eu ia fazer. Caraca. Já cheguei todo, pois é. E aí eles ficaram meio assim, falaram, legal, né, ficaram meio interessados e falaram, como eles não conheciam o meu trabalho, e como até então eu só tinha criado conteúdo em português, eles falaram, vamos, antes de a gente ir pra frente, vamos fazer um freela juntos aí, vamos fazer um teste, né? E aí a gente gravou um vídeo pro meu canal com eles, apresentando o produto, explicando como que era, então, em inglês, né? E postei no meu canal, foi legal. Umas 2-3 semanas depois a gente continuou conversando, eles me adicionaram no Slack deles, eu fiquei o tempo inteiro mandando mensagem pra eles e perguntando coisas da empresa e analisando o mercado e, enfim, pesquisando mesmo, fazendo aquela interação. E aí, depois, esse processo todo durou, acho que uns 2, quase 3 meses, até eu receber efetivamente uma proposta. Mas foi completamente diferente de a maioria dos processos seletivos que eu já fiz. E foi muito nessa linha mesmo de não só mandar um currículo, né? Entrar em contato com as pessoas, pensar um pouco, me candidatar e já chegar na frente com que problemas que eu vou resolver. E funcionou, foi legal. Você, criou a oportunidade, né? Então, isso é bem legal. E o que você acha quais são os maiores erros que as pessoas cometem nesses processos seletivos? Tá. O que você viu? Eu acho que a primeira coisa é que
muitas vezes quem tá se candidatando à vaga precisa do trabalho Uhum. pra ontem, né? A Sim. gente sabe que, principalmente quem tem família, né, e às vezes tá desempregado, é o tipo de coisa que a gente tem pressa, né? Sim. Eu quero emprego logo. E aí o que as pessoas fazem, que eu já fiz muito? Você entra num site de emprego, LinkedIn ou o que quer que seja, procura as vagas que são no seu perfil, abre um monte de aba lá, pega um texto, vai lá, bota pra se candidatar e manda um texto genérico, só trocando o nome da vaga, o nome da pessoa, o e-mail, né, dependendo de como você está se candidatando ali. E a gente tem que pensar que as pessoas que estão recebendo seu currículo, elas estão recebendo dezenas, centenas, às vezes milhares de currículos dependendo da vaga. Como que você se diferencia, né? Como que a pessoa que está ali abrindo os e-mails, abrindo as aplicações, ela olha pro seu currículo, para você, para sua foto, o que quer que seja, e de alguma maneira presta atenção em você? Um texto genérico, na grande maioria das vezes, dá para perceber o que é um texto genérico. E assim, não é um crime, beleza? Não é a pior coisa do mundo você fazer isso, né? Não é errado. Uhum. É só uma questão de realmente como você se posiciona. Então, eu acho que uma coisa que eu falo para as pessoas fazerem é fugir das apresentações genéricas. Vai se candidatar para a empresa? Entra no site, como a gente já falou, pesquisa, entende um pouco, pesquisa um pouco sobre a vaga, sobre os projetos e manda um e-mail, uma aplicação, uma carta de apresentação, o que quer que seja, um pouquinho customizado. Oi, fulano, eu entrei no site, eu vi que vocês têm um projeto tal, já trabalhei com tal tecnologia, queria muito trabalhar aí, tô desempregado há tanto tempo. Então, sabe, eu acho que isso é uma coisa que já pode fazer muita diferença. Claro que você também pode perder esse tempo todo e não receber nada. Né? Pode acontecer, acontece, mas é uma coisa que se você tá com tempo pra fazer, se você pode fazer, faz isso. E depois, além disso, além de fugir das apresentações genéricas, uma coisa que eu fiz foi, além de estar conversando com os fundadores, eu adicionei pessoas que trabalhavam na empresa, que eram programadores e que trabalhavam lá pra falar, oi, tudo bem, eu tô me candidatando a uma vaga aí e eu queria saber como que é trabalhar aí. Trabalhar, né? Você gosta? O que você faz? Óbvio, mais uma vez, vai ter gente que talvez não te responda, pode ser que tenha gente que nunca aceite o seu pedido de request lá no LinkedIn, mas muita gente vai te responder, muita gente vai conversar com você e a gente às vezes fica com medo, né? Nossa, total. De falar, fica meio intimidado, acho que alguém vai te tratar mal, ou não sei, a gente tem esse receio, né? Mas tirar essa trava e tentar ir um pouco além, sabe? Tentar interagir com as pessoas que já estão lá. Mesmo porque, pensa que, no meu caso, eu imagino que o fato de conversar com os programadores tenha feito eles irem falar com os fundadores lá, o pessoal da RH, e falar, então, tem um cara aí, veio falar comigo aqui. Isso é visto como positivo. Sim, com certeza. Isso é visto como uma coisa, não, a pessoa tá interessada, né? Que já é uma coisa muito boa, como a gente falou, né? Você tá interessado, você demonstrar essa gana de estar lá. Sabe? Colocar energia, né? Então, tipo assim, quando você coloca energia em algo, você tem um resultado maior. Então, não é simplesmente, um caminho mais fácil, mas é que nem você falou, às vezes pode ser que você não tenha um retorno positivo disso. Mas tem a possibilidade. E essa ideia que você deu ali é sensacional, de conectar com pessoas que trabalham lá. Porque eu acho que a aplicação para um processo não é só assim, eu quero um emprego, quero uma oportunidade, mas você tem que querer trabalhar lá. É um ambiente legal para você? As pessoas que trabalham lá gostam do lugar que estão trabalhando, então é importante você fazer essa triagem também nos processos que você está fazendo. Nem sempre é só a questão financeira que te faz querer estar no emprego. Então é muito importante pensar nesse lado também, né? E tem uma questão meio complexa, né? Porque esse é o tipo de assunto que eu já discuti um pouco na internet com as pessoas e às vezes entra aquela discussão do tipo, nossa, então eu preciso amar a empresa para trabalhar no lugar. Não, então eu tenho que me dedicar. Não é isso, sabe? Não, você não precisa amar a empresa, você não precisa fazer de tudo antes de entrar, mas é aquela coisa, né? Beleza, você pode só, então, mandar o currículo e esperar que as suas competências e a sua experiência sejam o suficiente. E se a gente estivesse falando de justiça, né? No mundo onde tudo é justo. Os melhores profissionais que têm mais experiência estariam nas empresas e os que não tão bons ou os que, enfim, não estariam, enfim. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Tem muito fator humano, tem muito essa questão de
demonstrar, de falar a coisa certa na hora certa. É muita coisa. Tem o fator sorte, Tem. né? Que é conhecer a pessoa de repente, que é alguém te indicar, que é você, às vezes, ir bem num teste ou cair num teste que não deu certo. Enfim, tem vários fatores ali. Mas o máximo que você puder fazer por você, faça. Né? Se possível. Você falou fator de sorte, eu acho legal uma questão que eu penso assim, que até pra estar no lugar certo, na hora certa, você tem que estar preparado. Então, a sorte ela pode passar, mas esteja preparado pra isso, né? Que é realmente importante. Hoje você trabalha na Albi, uma empresa internacional. Como é que foi essa barreira do idioma? Que pra muita gente é uma barreira. Pra mim, pelo menos foi. Por mais que a gente ache que a gente sabe inglês, trabalhar num time internacional dá aquele baque inicial. Como é que foi isso pra você? Eu sei que você compartilha dicas lá no seu Instagram sobre isso. Que dica você tem pra dar pras pessoas que estão pensando nesse tipo de carreira pra destravar o inglês mesmo? Eu aprendi inglês relativamente novo, quando eu tinha uns 11, 12 anos. Eu já aprendi meio que sozinho, jogando online, ouvindo música, lendo letra de música, vendo filme. Fui ter aula depois também, que me ajudou bastante. Mas fazia bastante tempo que eu não praticava inglês no dia a dia. Para fazer as entrevistas, fazer a apresentação e tudo mais, super tranquilo, foi bem de boa. Eu achei que tava tudo bem. Mas quando eu efetivamente comecei a trabalhar lá, bom, primeiro que a minha primeira semana de trabalho foi lá na Estônia, né? Eu fui até lá e passei 2 semanas lá. E passar o dia inteiro falando inglês no escritório... A cabeça dói. Nossa! Eu lembro que logo que eu cheguei, meu chefe já falou assim, não, vem cá, vou participar de uma reunião aqui com o fulano. Eu nem conhecia o cara, já me sentou lá com o cara, começou a falar. E o cara era irlandês. Aí tem que sotaque. Nossa, eu falava rápido pra caramba e aí eu já saí da reunião perdidaço, concordando com tudo. Sim, e não, beleza. Claro. Então, essas primeiras 2 semanas falando inglês todo dia foi meio tenso, assim, foi meio... Falar e pensar em inglês o tempo todo foi complicado. Essa foi a primeira barreira, né? E fora os sotaques, né? Porque tem irlandês, na minha empresa tem indiano, tem turco, tem croata, tem italiano, tem espanhol, então tem norueguês, sueco. Então, os sotaques ali também, no início, dá uma... Você fica meio confuso. Tem uns são mais fáceis de entender. Acho que os mais fáceis de entender são os que a gente acaba tendo mais contato culturalmente, né? Sim. A gente vê muito filme americano em inglês, você consegue entender um pouco melhor. Gente que é latino, né? Gente que é espanhol, italiano, falando inglês, também tem aquele sotaque que você consegue entender. Agora, indiano, pessoal sueco, aí já entra é uma outra coisa, croata, você já fica meio... Mas eu acostumei, hoje em dia tô de boa. Mas ainda assim, tem algumas coisas no dia a dia que às vezes, sabe quando você... Às vezes a pessoa tá falando uma coisa e você quer discordar, ou você quer falar, ou você quer... dá um bloqueio. E você não sabe muito bem como colocar, você sabe o que você quer falar, você meio que sabe as palavras, mas aí você começa a falar e parece que sai, sei lá, você não consegue falar do jeito que você gostaria, expressar do jeito que você quer expressar. Mas essa questão em particular, sotaque, conversação e tudo mais, eu acabei contratando um professor particular para me ajudar a praticar mesmo, praticar. E assim, a empresa pagou, né? Então foi um investimento que eles fizeram e me ajudou bastante. Mas ainda assim, hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade na parte de criação, porque o meu trabalho é escrever e falar. Então eu tô aqui falando com a câmera aqui em português e pra mim tá tudo bem. Vamos trocar pra inglês agora, pra falar com a câmera. Não é a mesma coisa. Não, definitivamente não é. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de jeito nenhum. Eu sozinho em casa, tentando gravar vídeos em inglês, às vezes eu fico horas tentando gravar algumas coisas. Sim. É horrível. Em português eu me dou super bem, assim. E na parte de escrita, o meu chefe é inglês, né? Então ele é um nativo. Eu vou lá, eu escrevo às vezes uma coisa e eu falo, tá bom, isso aqui tá legal. E aí eu vou e mostro pra ele. Ele fala, tá legal, mas essa parte aqui tá meio esquisita, esse termo aqui que você usou é meio estranho. Então, é um aprendizado constante. Eu confesso pra você que eu não achava que fosse pegar tanto pra mim essa questão do inglês, mas eu acho que tá pegando mais mesmo, porque eu preciso criar conteúdo em inglês. Sim, eu falei isso mesmo. Porque eu preciso criar um conteúdo que seja legal em inglês pra pessoa que é nativa ler aquilo e não achar estranho.
Pra me comunicar, se eu fosse programador, né? Se eu estivesse programando no dia a dia, já seria o suficiente que eu tenho. Que eu imagino que pra maioria das pessoas no meu caso, é um pouquinho diferente. Trabalha um pouquinho mais essa questão da comunicação, né? É. E você trabalhou numa das maiores plataformas de ensino do Brasil, né? Sim. Da Alura, né? Alura. E eu queria entender, assim, na sua experiência que você teve lá, quais são os principais erros que as pessoas cometem quando estão querendo aprender programação, especificamente? Eu acho que o erro que é muito comum para iniciantes e que eu cometi é você querer aprender muita coisa ao mesmo tempo, né? E você pular etapas. Você querer aprender alguma coisa muito avançada antes de dominar o básico. Só que é difícil, que hoje em dia é um pouco difícil você, para quem tá começando, né, você ter a visão do que é básico, do que é avançado, do que é base, do que não é base. E muita gente acaba começando a programar por frameworks, né, ao invés de estudar a base da linguagem de programação e tudo mais. Mas eu entendo também que isso é uma necessidade, né? Muita gente precisa de emprego, precisa de aumento, precisa do que quer que seja, e a pessoa vai tentar ir pelo caminho mais curto, né, que parece ser o caminho mais curto, né, que é aprender um framework, que é aprender uma linguagem da moda, que é aprender um recurso específico sem necessariamente entender o que está acontecendo ali por trás daquilo que você está usando. Eu acho que esse é um erro que eu cometi no passado, tá? Eu trabalhei muito tempo com programação, uns, sei lá, 7 anos mais ou menos, sem saber o que era uma requisição HTTP, com desenvolvedor web. Essa questão da base é muito importante, né? E todo mundo reforça, todo mundo que é experiente já tá no mercado reforça. A base é muito importante. Qual que é a sua visão em relação à base? O que você acredita que seja a base? Que seja importante você ter como programador, assim, para você conseguir tá sempre aprendendo coisas novas. Afinal, assim, na nossa profissão a gente tá sempre aprendendo coisas novas. O que seria essa base aí que a gente tá falando? Essa base também é uma base que a gente... que a resposta pode ser depende, né? Sim. Porque quando a gente fala programação é muito amplo, né? A gente engloba front-end, back-end, mobile no seu caso, Sim. né? E muitas outras coisas aí no caminho, mas eu diria que para começar, né, o início ali do, sei lá, primeiro um ano de aprendizado, você tem que aprender lógica, né? Sim. Acho que não tem para onde fugir, lógica. Ter um pouco de noção de estrutura de dados acho que ajuda, mas eu acho que o problema de aprender estrutura de dados no início é que você às vezes nem entende direito para que você está estudando aquilo. Né? Depois você vai entender a aplicação do que você está estudando. Exato, a gente às vezes esnoba um pouco, né? Uma das coisas que eu ouvia muito na Alura era: eu aprendi na Alura o que eu não aprendi em 1 ano de faculdade, né? Aprendi em 6 meses na Alura o que eu não aprendi em 1 ano de faculdade, em 2 anos de faculdade, e hoje eu tô empregado e tal. E eu entendo o que essa pessoa quer dizer, né? Eu entendo que ela tá falando que, putz, eu aprendi aqui a ferramenta, a linguagem, o framework, quer que seja para conseguir um emprego, para melhorar na minha carreira e legal, mas tem um quê de desmerecimento no que é aprendido na faculdade, porque muitas vezes a gente vê a faculdade como uma coisa assim, não vou usar em nada, ninguém usa isso aqui. Quem que usa C, quem que usa estrutura de dados, pra que eu tô aprendendo fila, pra que eu tô aprendendo pilha, pra que eu tô aprendendo todas essas coisas aqui, sistemas operacionais, eu não vou usar isso, eu não vou, sabe? E às vezes a gente esquece também que, a gente não sabe, né? Não é nem esquecer, que não é só sobre a ferramenta que você vai usar no dia a dia, não é só sobre algo que você pega e vai lá e faz e entrega código. Também é muito sobre você ter base para argumentar, para discutir, para entender o que está acontecendo ali por trás dos panos, né? Que nem eu te falei, eu comecei a minha carreira como desenvolvedor com .NET. Eu aprendi um pouquinho de C Sharp, eu aprendi o ASP.NET Web Forms na época, eu sabia arrastar o bagulho na tela lá e programar o que acontecia quando eu clicava no botão, quando preenchia um texto, e eu passei anos fazendo só isso. Eu não sabia o que acontecia por trás. O que acontece quando você clica num botão? O que tá acontecendo aqui, sabe? Eu não tinha ideia do que era uma requisição, que nem eu te falei. Eu não tinha ideia de que, putz, quando você clica no botão, isso aqui vai sair do meu computador e vai para um servidor e depois vai voltar. E é por isso que isso aqui acontece. Eu não sabia disso. E uma das razões pelas quais eu não sabia é porque eu negligenciei a base, eu não terminei a faculdade, eu comecei algumas vezes e não terminei.
Eu nunca fui atrás de efetivamente entender e o pior de tudo, eu não sabia disso, eu não sabia que eu não sabia. Acho que essa é a pior coisa. Tá, eu tava há anos trabalhando com essa coisa, com programação, eu tava há anos fazendo a mesma coisa e chegou uma época na minha carreira que meu salário foi subindo, né? E óbvio que todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer. E aí chegou uma fase que eu não conseguia ganhar mais. Eu ia fazer os testes, eu me candidatava para empresas, eu não passava, ninguém me retornava e eu não entendia por quê. Eu não entendia o que acontecia, né? Porque eu não sabia do que eu tava falando. Essa é a grande verdade. Sim. A pessoa virava pra mim e perguntava assim, tá, mas por que você fez isso aí que você fez? Por que você usou isso ao invés de aquilo? Por que você não usou tal coisa? Eu não Fica meio que automático também. Exato. Vai seguir, então é muito dessa questão da base, né? Se eu tivesse uma base boa, eu saberia justificar por que é que eu tô usando tal coisa através de tal coisa. Ou, enfim, explicar o que eu tava fazendo minimamente. Porquê das escolhas, né? Isso é muito importante. E você tem TDAH e você fala disso no seu Instagram. Eu recebo muitos comentários da dificuldade, às vezes, de focar, de aprender. Como que você lidou com esse desafio, né? Se teve esse desafio pra você, como que você lidou com isso? E dicas pra quem tem esse mesmo... tá passando por isso e precisa de dicas pra poder melhorar o aprendizado nesse sentido, sabe? Tá. Eu sempre tive muita dificuldade em terminar coisas. Então, e quando a gente fala coisas, eu não tô falando só de projetos, eu tô falando de... Eu lembro claramente, eu até falei isso num vídeo esses dias, de jogar jogos e nunca terminar um jogo na minha adolescência, assim. Eu jogava Tibia, você jogou Tibia? Já. Jogava Tibia. E eu lembro que eu jogava Tibia, jogava Diablo 2 na época. Essas coisas entregam a idade. Pois é. E cara, no Tibia, eu fazia um personagem e eu ficava fazendo planos pra esse personagem. Eu pesquisava sobre o mundo que eu tava jogando, quem eram os clãs, quem eram as pessoas, onde que eu ia me aventurar, o que eu ia fazer com aquele personagem. Eu ficava evoluindo. Aí até que um dia eu falava, sei lá, esse personagem aqui não sei, quero começar outro. Aí eu começava outro. Eu comecei... Nossa, eu joguei Tibia por anos, assim, eu não sei quanto tempo somado, assim, porque teve época que eu parei, voltei, mas eu nunca tive um personagem muito avançado, assim, eu nunca cheguei a fazer nada, porque eu não conseguia chegar até o fim. E esse padrão foi se repetindo na minha vida em muitas coisas, e também no trabalho, infelizmente. E é o tipo de coisa que, assim, eu particularmente sempre fui muito caótico, assim, até 2 anos atrás, que foi quando eu comecei a fazer um movimento de tentar melhorar isso de alguma maneira. Sempre foi muito, muito caos, assim. Eu acho que eu consegui crescer na carreira e chegar até certo ponto porque eu tive um pouco de sorte, né, de ter algumas pessoas certas ali no meio do caminho, de eu ter esse hiperfoco que me ajudou em muitos momentos, né, de ir lá e ficar maluco querendo uma coisa. Eu só fui trabalhar na Kaelon, que é a primeira empresa do que a gente chama de Grupo Alura, né, que hoje em dia a Kaelon não existe mais, mas vamos chamar de Alura, por causa desse hiperfoco, porque eu coloquei na cabeça que eu queria trabalhar lá, eu fiquei maluco querendo trabalhar lá e me dediquei pra caramba, comecei a estudar didática, aulas e tudo mais, que na época eu entrei pra ser instrutor. E eu só consegui por causa disso. E hoje ainda sofro com isso, né? Sou uma pessoa um pouco diferente, mas o que tem me ajudado muito são algumas coisinhas. Primeiro é o diagnóstico, né? Então, toda essa parte médica de ir em psiquiatra, psicólogo, fazer teste, beleza. Eu fiz e legal. Diagnóstico, medicação. Fora isso, tem outras coisas, mas acho que a principal é a rotina. Ter uma rotina minimamente organizada, porque eu... é engraçado falar isso, mas eu começava a minha semana sem saber o que eu ia fazer, assim, sabe? Tipo, segunda-feira vou descobrir o que eu vou fazer a hora que eu sentasse na frente do computador e, sei lá, pegasse uma tarefa aleatória pra fazer ali. Então a rotina me ajuda bastante, ter uma rotina mínima, horário para começar a trabalhar, um horário mais ou menos para parar, fazer exercício tem me ajudado legal. muito. Esse é o tipo de coisa também que eu não imaginava que fosse me impactar tanto. Eu comecei a fazer exercícios com mais frequência faz quase um ano.
Foi um processo longo e doloroso, tá? Já tentei fazer exercício muitas vezes e já comecei a academia 1 milhão de vezes e parei, já comecei a correr e parei. E dessa vez eu consegui engrenar. E o efeito físico tá sendo bom, mas o efeito mental, menos ansiedade, assim, parece que a cada dia fica um pouquinho, no início você não percebe, porque no início, pra quem é sedentário, né, não faz exercício, você que tá me vendo aí agora, é horrível, né? As primeiras vezes que eu fui na academia, que eu comecei a treinar de verdade, eu queria morrer. Parecia que eu ia morrer. Parecia que eu ia morrer. Parecia que a cada treino parecia que eu ia morrer. Mas aos pouquinhos, assim, vai ficando um pouquinho melhor, vai melhorando, até que parece que dá uma estabilizada. Assim, hoje se eu não faço exercício, eu fico meio ansioso. Hoje eu não fiz e eu tô meio ansioso. E essa questão do exercício é bem importante mesmo. Eu acho que o controle da ansiedade ajuda demais, sabe? A dormir bem também, né? É engraçado como todas essas coisas estão ligadas, né? Dormir, se exercitar, conseguir trabalhar, né? Por que você não consegue trabalhar? Por que você não consegue focar? Porque você tá... Claro, tem várias razões, né? Mas no meu caso, tá ansioso, tá ansiosa, você não consegue... Como que você libera essa energia? Treinando, ou fazendo qualquer outra coisa, gastando essa energia, né? A gente fica sentado o dia inteiro, né, gente? A gente que trabalha remoto, você fica sentado o dia inteiro. Se você não fizer alguma coisa pra soltar, seu corpo precisa liberar essa coisa, senão você não faz isso. E aí, se você não faz isso, às vezes você se entope de café, dorme tarde, dorme mal. E se você dorme mal, você não trabalha direito, você fica ansioso. Então é um ciclo, né? É um ciclo. Se você dorme bem, se você faz exercício, você dorme bem. Se você dorme bem, você trabalha bem. Então importa, tipo assim, viver bem importa pra sua qualidade de vida, mas pra você executar suas tarefas, então, sim. Exato. Eu acho que cuidar da sua pessoa também é importante profissionalmente. Não, com certeza. Eu até postei no Twitter esses dias, né? Quem diria que fazer exercício, né? Se exercitar, dormir bem e comer direito faria bem pra você, né? Quem diria? Quem diria? Quem diria? Né? Os médicos... Nunca imaginei. Você é médico, tá vendo a gente aqui agora? Quem diria? Quem diria? Ó, tem uma parte aqui que a gente tem no programa que é desmistificando a programação. Tá. A ideia é que os nossos convidados expliquem algum termo, algum conceito da programação de uma forma mais acessível para quem não entende de nada. Tá. Então, eu queria saber o que o Gabs vai explicar pra gente hoje. Já que eu falei algumas vezes de requisição HTTP, eu vou explicar o que é uma requisição HTTP. Show! Olha só. Sabe o seu navegador? Seu Chrome, seu Safari, seu Firefox que está aí no seu celular ou no seu computador? Quando você abre ele e digita lá o site xteam.com, você cai lá no site da Xteam. Aquelas informações, de onde que elas vieram? Elas estão no seu computador? Não, agora elas meio que estão, né? Mas não estão. Elas não estão salvas ali, né, no seu computador. Elas estão em algum lugar. Onde que elas estão? Estão num outro computador. Estão num computador que pode estar nos Estados Unidos, na Índia, na Europa. Pode estar em vários lugares diferentes. E o seu computador precisa ir buscar essas informações. Como que ele busca essas informações? O seu navegador, a partir do momento que você digita um endereço ali, ele pega aquele endereço e fala, tá, eu preciso saber onde que eu preciso ir para pegar isso aqui, para pegar essa informação aqui. Então ele precisa pegar essa informação e descobrir aonde que ele vai buscar. E ele consegue traduzir esse endereço, tá no seu navegador, no endereço IP, que é o endereço de um outro computador aí no mundo. E aí ele vai pegar, ele vai abrir uma conexão e mandar o que a gente chama de requisição HTTP para lá. Uma requisição HTTP basicamente é o servidor 1234, eu preciso das informações aqui do site xteam.com. E tudo isso é mandado através de texto, tá? Um texto que é mandado do seu computador para outro computador. Esse computador vai receber essa informação, ele vai falar, tá, você precisa o que tem no site xteam.com, beleza, pera aí que eu vou consultar aqui num banco de dados. Esse computador então faz uma consulta no banco de dados, ou, dependendo de como for, bom, aí acho que eu tô entrando em muito detalhe, né? Mas faz uma consulta no banco de dados, pega as informações necessárias e devolve para o seu navegador um monte de texto, que então vai conseguir interpretar esse montão de texto e transformar nessa tela bonita e toda estilosa aí que é o site da Xteam e que você vê aí na sua tela. Então, basicamente é um protocolo de comunicação entre clientes e servidores. E cliente pode ser o navegador do seu celular, pode ser um aplicativo, pode ser várias coisas. E o navegador, o servidor, é um computador que pode estar em qualquer lugar do mundo. Será que ficou boa essa explicação? Não, ficou sensacional. Beleza.
explicou muito bem. E aproveitando que você é expert no assunto, né? Em vários assuntos, né? Queria alguma dica de expert? Alguma ferramenta, alguma coisa que você utiliza no seu dia a dia que te ajuda? Uma coisa que me ajuda muito é anotar coisas. Eu preciso anotar, senão eu esqueço. Assim, clássico pra mim é falar assim, não, tô aqui conversando com você, fiz uma reunião com você, vamos gravar daqui 2 semanas, a gente vai gravar sobre isso e aquilo. E eu falo, beleza, eu vou lembrar disso, não preciso anotar. Sim. É óbvio que eu não vou lembrar, eu vou esquecer. Eu preciso anotar. Então, eu uso algumas ferramentas no dia a dia pra anotação, mas hoje eu tô usando uma chamada Evernote. É muito bom. Eu tenho várias pastinhas separadas por projetos lá, e eu tenho uma nota do dia, que é qualquer coisa que eu tô aqui conversando com você, Tequita deu uma ideia aqui de canal, podcast, sei lá, eu já pego o celular e anoto aquilo ali na hora, e é uma nota meio caótica, né, que tem um monte de coisa meio aleatória ali no dia, mas ela tá anotada, e eu consigo voltar atrás depois e pegar essas notas e guardar elas em lugarzinhos certos dos projetos. Eu tô até estudando agora um método de... eu ia falar note-taking. De anotação, né? Porque é um método de anotar coisas. Não é nada muito, muito elaborado, mas é de um brasileiro que criou eu acho que ele é brasileiro, pelo nome dele. Chama Second Brain. Ele tem um livro que chama Building a Second Brain. E é basicamente um método para você conseguir organizar as suas coisas de uma maneira que você vai ter um segundo cérebro, né? Eu tô usando o Evernote para isso, mas eu tô migrando aos pouquinhos pro Notion. Eu tentei um pouco o Obsidian, mas eu acho que Notion vai ser o melhor para mim nesse momento. Eu gosto bastante do Evernote e também do Notion. Você usa os dois? Eu uso. Pra criação de conteúdo, o Notion é sensacional. O Notion é ótimo, ele é bem legal mesmo. Agora tem uma parte que a gente chama de eu nunca na programação. Vou explorar ali seus anos de programador e tal, pra relembrar. Vamos ver se já aconteceu com você. Eu nunca tive orgulho de uma gambiarra. Já tive muito orgulho da minha gambiarra. muito, muito orgulho. Eu fiz muita gambiarra. O que eu mais fiz foi trabalhar em consultoria, que a galera me mandava pra cliente que tava com problema, pegando fogo, casa caindo, pra resolver uma treta ali. E gambiarra, porque na hora ali de olhar código e resolver problema, às vezes não tem muito pra onde fugir. Tem uma hora que ou você refatora... ou faz a gambiarra pra resolver na hora. Exato. Eu fiz muita gambiarra já, me orgulho delas. Com orgulho. Eu nunca marquei uma reunião que poderia ser um e-mail. Mas muitas já Você marcou reuniões que poderiam ser e-mails? Hoje em dia não mais. Hoje em dia eu tento ser muito objetivo e assertivo na comunicação, mesmo porque eu trabalho com time remoto, com time zones diferentes, então a gente tem que ser muito assertivo no que a gente vai falar. Muito assertivo. Sem oi, tudo bem, ficar esperando resposta. Exatamente. Né? Isso. E também a gente tem que ser muito assertivo mesmo. Mas já marquei, já. Desculpa. Desculpa, gente. Eu nunca disse na minha máquina funciona. Talvez não com essas palavras, mas... Quais seriam as outras palavras? Talvez... não, mas no meu computador funciona. Só troquei a palavra. Não, mas já falei, já falei. Sim, todo mundo. Que é clássico. Eu nunca sonhei com bug e acordei pra testar a solução. Olha, não só bug, como hoje em dia eu ainda tenho ideia pra roteiro, eu tenho ideia pra gravar coisa. Não dormindo, mas às vezes eu levanto pra ir no banheiro, aí meio sonolento, né? Vou lá no banheiro... Vou lá, fico pensando, às vezes eu vou pegar uma água, fico pensando, e às vezes do nada vem uma coisa assim, sabe? Do nada, eu juro, eu não consigo, nossa cabeça a gente é muito doida, né? Sim. Às vezes vem, parece que é como se fosse um pensamento intrusivo, assim, ó. E se eu fizesse isso aqui? Vem assim, ó, bau! E aí caramba, é óbvio que às vezes são ideias que não são tão boas assim, mas acontece com frequência. Eu já reparei que o banheiro é um bom lugar pra isso. O banheiro é um bom lugar pra isso mesmo. Tomar banho. Mas tem que ter uma explicação científica pro relaxamento que você tem dormindo, tomando banho. Sim. Não, uma das melhores coisas pra você que tá com um problema técnico que você não consegue resolver, vai descansar. Vai fazer outra coisa. Exatamente. Para. Quando você tá há muito tempo numa coisa travado, que você não consegue sair, vai dar um tempo, vai dar uma caminhada, vai tomar uma cerveja, vai jogar videogame, vai tocar violão, sei lá. Vai dormir, vai fazer qualquer coisa que não seja aquele problema e depois você volta. Faz muita diferença. Faz. E tem uma trend que eu gosto bastante do TikTok, que é explicar memes de programação pra quem não é programador. Tá. Aí eu trouxe um meme pra você explicar. Vamos ver. O que está acontecendo aqui. Vamos ver.
Eu preciso explicar cada quadro ou é só falar o que tá acontecendo? Só falar o que tá acontecendo que vai aparecer pra galera. Tá bom. Bom, esse quadro basicamente, ele é meio que uma versão disso que a gente tava falando aqui, né? Sim. Você tá deitado na cama, pensando no seu código, e a menina tá aqui pensando, nossa, será que o código tá bom? E aí você começa a pensar nas possibilidades, né? Putz, mas será que o que eu fiz tá certo? Será que não pode dar um erro? Será que esse corner case específico aqui não pode dar alguma coisinha? E também tem o fato de que código é o tipo de coisa que nunca tá 100% terminado, né? Você sempre tem como melhorar, sempre tem como otimizar, modularizar, e aí você fica pensando em infinitas possibilidades e tal. Então, essa pessoa aqui, coitada, não tá dormindo porque, né, tá pensando na possibilidade de erro ou de melhorar o código. Basicamente é isso. É por isso que nós, programadores, somos zumbis. A gente fica dormindo e trabalhando. Pô, Gabs, foi muito bom bater esse papo com você. Foi muito legal conhecer um pouquinho dessa trajetória e passar essa dica pra galera, porque você tem muita experiência, muita bagagem pra compartilhar. Queria deixar um espaço pra você deixar suas considerações finais e também compartilhar aonde o pessoal pode encontrar o seu trabalho. Não, obrigado você. É sempre muito legal participar de podcasts e vídeos. Me chama mais, tô aberto aí pra mais convites da Extim. Pra vocês me encontrarem, eu tenho um canal no YouTube, Gabs Ferreira. Só jogar Gabs Ferreira lá que você vai me achar. Tem uma cantora chamada Gabi Ferreira, tá? Não sou eu. Não sou eu. Obviamente. Eu também sou bastante ativo lá no Twitter e no LinkedIn e no Instagram agora também. E talvez, quando isso aqui vá pro ar, eu tenha meu podcast. E se tiver, talvez o link vai estar aqui em algum lugar, não sei. Sim. É isso, obrigado, Gia. Muito obrigada por ter compartilhado essas dicas com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do What the Code e até o próximo.